Pai, meu Pai, o Senhor criou os céus, o Senhor criou a terra, o universo. Ó Deus vivo da Bíblia Sagrada, o Senhor, o Todo-Poderoso, trouxe à existência o que não existia. E eu sei, eu creio, com todas as minhas forças, que o Senhor marcou o encontro com esta pessoa que tem a sua alma enferma por traumas da sua infância, por erros que cometeu, escolhas erradas, pessoas com quem se envolveu e o induziu a uma vida de promiscuidade, de vícios, de violência, de corrupção, de vaidades. E a alma deste homem, desta mulher está gemendo. A alma desta pessoa já não aguenta mais sofrer, chorar. A solidão, a opressão, a depressão, o medo tem tirado as forças desta pessoa. Mas o Senhor falou com ele. Por meio da tua palavra que é viva, o Senhor falou com ela. Então agora estende a tua mão, ó Espírito de Deus, que marcou um encontro com esta pessoa aí no hospital, em cima de uma cama, de um leito de dor, em casa ou em uma clínica. Esta pessoa que está no seu carro chorando e que estava pensando em tirar a própria vida. Livra, meu Deus, esta alma, livra esta vida desta opressão. Esta pessoa que invoca o teu nome desde o presídio, reconhecendo os erros que cometeu, dizendo: eu quero uma nova chance, eu quero te conhecer, ó Deus, Deus vivo. Faz agora, Senhor, faz o que nós não podemos. Opera um milagre no íntimo desta pessoa que vai trabalhar triste, desanimada, irritado, angustiado, pelos problemas que deixa em casa ou pelos problemas que tem que enfrentar todos os dias no seu local de trabalho. Seja qual for o motivo do desespero, da aflição desta alma, Deus, meu Pai, ouça minha oração, pois desde o templo eu invoco o teu nome, Deus vivo. Fale, amigo, Jesus é o nome do Deus vivo. E a dor, o pensamento de suicídio, a opressão, esse mal-estar, coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: todo mal, em o nome de Jesus, saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Meu Pai, consagra esta água como um ponto de contato, pois como símbolo do teu Espírito, eu peço: vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que te buscam, pois nos preparamos para esses 21 dias de jejum, para sermos possuídos por ti, Espírito de Deus, luz do mundo, em nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada e tenha aí agora uma experiência com Deus, pois o Espírito Santo, ele ouviu e respondeu a nossa oração. Receba a paz. Ele perdoa você, meu amigo. Todo peso de acusação, opressão é removida da sua alma. Confesse o seu erro, reconheça e diga: me perdoe, pois já não quero mais viver afastado de ti, ó Deus, mas quero estar nos teus braços, ó Jesus. O Senhor morreu de braços abertos, meu Pai, para receber a todos os pecadores sinceros, arrependidos, e a todos eu entrego em tuas mãos. E você que crê e concorda, diga amém. E graças a Deus.
Pare de achar que já fez de tudo para ser feliz familiarmente, no seu lar, com seus entes queridos, porque você ainda não colocou Deus acima de todos na sua vida. É isso mesmo. Você ainda não o ama mais que a todos. O Senhor Jesus deixou claro na sua palavra que quando amamos a Ele mais que a todos, então nós também sabemos como amar, considerar e ajudar aqueles que fazem parte da nossa vida, começando pelos nossos familiares. Nós vamos lhe ajudar no programa de hoje, para que você então saiba o que fazer, o que falta ser feito, para que então você termine o ano de 2021 bem, com a sua família unida e, mais importante, com a certeza da sua salvação e vendo os seus familiares buscando também, em primeiro lugar, a salvação, a vida com Deus, que nos garante a vitória sobre todos os problemas que a gente possa enfrentar nesta vida. Então eu tinha um complexo de, poxa, eu não vou ser aceita. Eu tinha medo de falar com as pessoas porque eu não ia ser aceita no meio daquelas pessoas. Meu nome é Aline, hoje eu sou comerciante. Eu conheci a Deus ainda muito jovem, ainda era criança, quando eu cheguei na igreja, e fui aprendendo sobre a fidelidade a Deus desde a IBI. Tinha um conhecimento da palavra de Deus, mas eu não praticava totalmente na dependência de Deus. Desde a infância eu tinha complexo pela questão física, pela questão da situação familiar, porque meus pais brigavam demais, meu pai era alcoólatra, então eu tinha um complexo de, poxa, eu não vou ser aceita. Eu tinha medo de falar com as pessoas porque eu não ia ser aceita no meio daquelas pessoas. Ninguém sabia quem era a Aline de verdade. Só sabia que era filha de tal pessoa. Era isso. Porque eu sempre fui uma pessoa retraída, quieta, não conversava com ninguém. Então, se eu não conversasse com ninguém, ninguém ia me perguntar nada. Por não conhecer a Deus, por saber, poxa, eu não tenho um encontro com Deus. Eu não conheço a Deus de verdade. Mas como todo mundo que rotulava a Aline como uma pessoa de Deus, então eu tinha que manter aquilo. Então eu tinha a preocupação o tempo todo de manter aquilo. Mas eu sabia que dentro de mim eu não era, que eu precisava conhecer a Deus. Eu vivia o que estava escrito, seguia à risca, mas eu não vivia o espírito que era passado naquela palavra. Eu era sempre a primeira. Eu tinha que manter aquela aparência de que a Aline é a certa. Eu que decidia onde Deus tinha que estar. Então, quando eu parava para perceber, eu falava, não é dessa forma que Deus está sendo o primeiro. Se todo mundo fala da importância do Espírito Santo, por que eu que estou ditando as regras? Por que eu que estou falando como tem que ser? Aí eu falei, não, eu tenho que ter o Espírito Santo. Porque aí a minha fidelidade no altar, ela vai ser verdadeira. Ela não vai ser de modo automático, porque eu cresci e aprendi isso. Só pelo que está escrito não basta, se eu não conhecer aquele que escreveu, aquele que me ensinou a ser fiel. E aí, Deus foi me honrando. Aí Deus honrou. Deus honrou com trabalho, honrou com promoções. Deus honrou o meu crescimento. E colocando Ele em primeiro lugar, eu tive que aprender a ser independente financeiramente, a ser independente sem me preocupar com o julgamento dos outros, o que os outros podiam falar, o que os outros podiam pensar. A mudança toda ela iniciou quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque o que todo mundo me falava era maravilhoso. Só que eu não sabia que maravilha era essa. Mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos um encontro com Ele, isso transforma toda a nossa vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu falava, nossa, eu complicava tanta coisa, eu complicava tudo e é tudo tão simples. Mas a única coisa que eu precisava era me entregar. Eu não precisava fazer um monte de coisa que eu fazia. Eu falei, Deus, eu quero o Teu Espírito, eu quero a Tua presença dentro de mim. Eu tenho que deixar de ser um rótulo feito pelas pessoas, se o que dentro de mim não é verdadeiro. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu não tenho medo de conversar com ninguém e falar, eu tenho o Espírito Santo. Porque ainda que cheguem e falem assim, você não tem, eu tenho. Eu tenho essa certeza, ninguém tira de dentro de mim. Hoje eu tenho paz. É o principal de tudo. Pode vir a luta que for. A luta está do lado de fora, não está dentro de mim. As minhas lutas hoje são as minhas maiores oportunidades.
oportunidade de ter experiência com Deus, oportunidade de me aproximar mais de Deus, oportunidade de ter um testemunho. Porque se as lutas não vier, que novidade eu vou ter na minha vida? Deus tem honrado o trabalho das minhas mãos. Hoje eu tenho um comércio, junto com meu pai, que era alcoólatra. Eu cheguei na igreja, eu tinha que sair da igreja para buscar ele no bar para poder ir para casa. Quem criticava, os pastores roubam, os pastores fazem isso, hoje ele é fiel, hoje ele é dizimista. E eu não tenho que falar para meu pai, você tem que ser dizimista. Ele é porque ele conheceu a Deus. Nós somos porque nós conhecemos a Deus. E Deus honrou a cada voto, a cada oração. Eu não vivi a pandemia. Eu sei porque todo mundo fala. Mas até hoje eu não consigo parar de trabalhar. Até para estar aqui foi uma dificuldade. Não me sobra tempo de tudo que Deus tem feito. E Deus tem honrado. Você percebeu que não basta você conhecer a Bíblia Sagrada se você não a pratica? Não basta você frequentar a uma denominação, a uma igreja, ou ter uma religião, se você não conhece a Deus. A Aline, hoje comerciante, hoje bem-sucedida, mas o seu bem-estar não depende do seu sucesso profissional como comerciante, mas sim do seu bem-estar espiritual. Hoje ela tem o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, que antes, mesmo desde a infância, ter estado na igreja, cresceu na igreja, conhecendo a palavra de Deus, mas ela tinha complexos, ela tinha traumas, que só o Espírito de Deus pode transformar o ser desta pessoa traumatizada, depressiva, viciada, agressiva, desacreditado, em um filho de Deus. A proposta de Deus para a sua transformação é que o seu espírito, ouça, preste atenção, por favor, eu estou falando com você, católico, você evangélico, espírita, ouça, a proposta de Deus é que o Espírito seu, o Espírito Santo, habite em você, para você então ser feliz tanto quanto a Aline. Daí o porquê, o voto de Betel. O voto de Betel é o voto de você honrar a Deus em primeiro lugar, uma vez que a palavra Betel no hebraico significa porta do céu. E o que implica o voto? Sua vida com Deus deve ser acompanhada da sua decisão de falar a verdade às pessoas e cumprir com a sua palavra empenhada. Quem tem a Deus em primeiro lugar, honra a sua própria palavra. É uma pessoa que empenha a sua palavra ao próximo, a si mesmo e a Deus e a cumpre. É uma pessoa verdadeira. Não há como Deus dar o seu espírito a uma pessoa mentirosa, a uma pessoa que não honra a sua própria palavra. Porque Deus é palavra, Deus é honra. Por isso, faça o voto de Betel, aí onde você está, de honrar a Deus em primeiro lugar e buscar o seu espírito sobre todas as coisas. E então, certamente, você vai ser uma pessoa decidida que vai falar a verdade às pessoas e cumprir com a sua palavra empenhada. E Deus, imagine só você, Deus, sendo perfeito, não cumprirá com a palavra dele, enviando o seu Espírito para habitar em você e fazer de você um filho seu? Certamente que sim, porque se nós, como humanos e falhos que somos, queremos e gostamos de cumprir com a nossa palavra, imagine o Criador. Não é verdade? A Bíblia hoje é o livro mais atual que existe. Para mim é um livro religioso. Já li alguma coisa, mas nunca me aprofundei de fato. Para mim a Bíblia é um sinônimo de amor. Eu não acredito em Deus. A sabedoria e o entendimento. De não julgar o próximo. Muita gente que não sabe que existe a Bíblia, mas não conhece o seu conteúdo. Acreditam que aquilo que está escrito realmente. Eu acho que o Criador deixou esse livro realmente para nos orientar. Para alguns, apenas um livro com histórias, fábulas, metáforas. Para outros, o Manual da Vida.
Quanto impressionante é isso? It's amazing. Think about. É fantástico. Pense, não sei nada sobre a Bíblia, não sei nada sobre os pergaminhos e estou aqui com as minhas cabras e ovelhas. Eu não posso ir diretamente dentro da caverna para ver se a cabra está lá. Então, o que estou fazendo? Eu jogo uma pedra dentro da caverna. Você pode fazer isso. Você atira a pedra dentro porque a caverna está um pouco acima do penhasco. E o que ele ouviu? O jarro quebrando. E aí ele disse: "Oh, o jarro está quebrado. O que está acontecendo?" Então ele escala as pedras e entra na caverna. Quando ele achou os pergaminhos, ele levou os pergaminhos com ele e foi embora. Ele não sabia que isso era tão importante. Ele não sabia que isso era a Bíblia. Sensação de muita emoção. Está bem em frente à caverna número 1, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Um privilégio estar aqui. A gente se sente poderoso por poder recontar essa história que marcou a humanidade. Desse ponto a gente consegue imaginar o quanto improvável foi esse achado, o quanto improvável seria imaginar que os beduínos fossem chegar até aqui, no meio da imensidão do deserto, numa caverna que mais parece, na verdade, uma gruta de tão pequena que é, de tão alta que é. Mas eles chegaram até aqui e aqui encontraram os manuscritos que mostram, que comprovam que a Bíblia de hoje em dia é a mesma que foi escrita 2000 anos atrás. Tentar mostrar para vocês como é que é o interior da caverna número 1. É bem apertado, é difícil, olha só, até pra gente ficar em pé, tem que se agachar. Ela também não é muito profunda, tem cerca de 2, 3 metros ali para dentro. E essa aqui é a caverna número 1, onde durante 2000 anos ficaram escondidos os pergaminhos do Mar Morto. Dentro da caverna, o pastor beduíno encontra ao menos 8 jarros de cerâmica intactos e tampados, além de pedaços de outros 50. Ele também localiza 3 rolos de couro com sinais escritos, textos que não entendeu. Mohamed Adib descobre os mais antigos textos bíblicos. Uma preciosidade. Os pais do jovem não se dão conta do valor inestimável desses achados e os vendem para um lojista da cidade de Belém. Quando arqueólogos tomam conhecimento dos manuscritos, voltam para explorar a região e encontram centenas de outros textos num total de 11 cavernas. Neste domingo, estudaremos esse livro que tem resistido às perseguições, guerras e todas as catástrofes através dos milênios. E permanece intacto em seu conteúdo, inspirando, transformando e salvando os que creem, com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé, e revelando o que está por vir. Vamos aprender mais uma profecia das Escrituras Sagradas. Às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. No capítulo 13 do livro do Apocalipse, que estamos estudando aos domingos ao pôr do sol aqui, no Templo de Salomão,
Já estudamos sobre a besta que sobe do mar, como também sobre o livro da vida, neste domingo passado. E neste próximo domingo nós vamos estudar sobre a besta que sobe da terra. Traga a sua Bíblia, chegue cedo. Vamos trabalhar pela comida que permanece, que é espiritual, e não pela que perece. Inclusive, neste domingo estaremos servindo a Santa Ceia da diferença. Aqueles que têm uma aliança com Deus devem fazer a diferença nesta sociedade tão corrupta, materialista, incrédula, competitiva, ingrata em que vivemos. Por isso, prepare-se para neste domingo participar da Santa Ceia. Aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, estaremos com todos vocês e em todos os templos da Universal. A Santa Ceia da diferença. Tive um namoro no qual ele era muito ciumento. A gente tinha planos assim de casar, de ficar junto, tudo, mas eu não conseguia devido aos ciúmes dele. Então assim, eu sempre tive esse problema, e sempre que eu gostava de alguém, a pessoa não conseguia gostar de mim, e sempre que eu gostava da pessoa, que eu tinha interesse pela pessoa, a pessoa não tinha interesse nenhum por mim. Eu cheguei na Igreja Universal ainda bem criança, então eu vinha acompanhando meus pais, e devido aos ensinamentos que eu tive desde a época da escolinha bíblica, eu sempre entendi a importância de ter o Espírito Santo na minha vida. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu já frequentava ativamente as reuniões, já tinha sido batizado nas águas, mas ainda não tinha tido o meu batismo com o Espírito Santo. E eu me lembro que nessa época veio uma campanha de Fogueira Santa de Israel. O meu pedido era receber o Espírito Santo. E foi o que aconteceu, o altar não falhou comigo. Logo na sequência, quando eu participei dessa campanha, passado um pouco mais de uma semana, eu recebi o Espírito Santo. E eu também, cheguei na igreja com 4 anos de idade. A minha mãe conheceu a igreja através de problemas que ela estava tendo no casamento dela, e aí a gente começou a frequentar a igreja. Eu participava das reuniões de quarta, de domingo, de sexta, fazia os propósitos, mas eu não conseguia me firmar, me entregar de fato e verdade. Não é à toa que eu até tentava, eu me batizei 8 vezes nas águas. E assim, eu ia, me batizava e depois continuava fazendo tudo como eu fazia antigamente. Eu cheguei a fazer votos de fogueira santa por coisas materiais, pela minha família, pelo meu pai, fiz por várias coisas, mas eu não tinha um objetivo que era o principal, que era o Espírito Santo. Então eu sempre focava em outras coisas e não focava no que era o essencial mesmo, que era o Espírito Santo. Mas eu vou falar que eu também não fiz um sacrifício verdadeiro. Eu colocava uma oferta monetária, um valor lá, mas assim, nem me importava. Chegava no dia de entregar o voto, eu ia lá, separava uma oferta e colocava. Eu sofri na vida sentimental, eu tive um namoro no qual ele era muito ciumento, e aí a gente tinha planos assim de casar, de ficar junto, tudo, mas eu não conseguia devido aos ciúmes dele. Então assim, eu sempre tive esse problema, e sempre que eu gostava de alguém, a pessoa não conseguia gostar de mim, e sempre que eu gostava da pessoa, que eu tinha interesse pela pessoa, a pessoa não tinha interesse nenhum por mim. E batizado com o Espírito Santo, eu segui a minha vida. Então o tempo foi passando, eu dei sequência nos meus estudos, muito jovem eu consegui começar a trabalhar em um bom emprego, estabilizei a minha vida e decidi que eu ia começar um relacionamento, era a hora de iniciar um namoro. E tive a preocupação de procurar uma pessoa que também era da igreja e iniciar esse namoro com ela. Nós namoramos durante um período, no decorrer desse período veio a necessidade de eu me mudar da capital de São Paulo para o interior, e na hora de fazer essa mudança nós combinamos que nós, assim que eu me mudasse, íamos nos casar. Então eu ia organizar a minha vida no interior, logo na sequência a gente ia se casar para ela morar comigo. Mas não foi o que aconteceu. Eu acabei passando por uma desilusão com ela. Logo quando eu me mudei para o interior, ela decidiu que queria terminar esse relacionamento comigo. E para mim foi uma decepção. Mas apesar disso é importante também falar
que eu nunca deixei de colocar a minha vida no altar, nunca deixei de depositar a minha fé em Deus. Então, apesar desse relacionamento não ter sido bem sucedido, eu segui minha vida. Eu continuei aplicando a minha fé no altar porque eu sabia que Deus tinha algo grande preparado para mim. Então eu me cansei, né, de viver essa vida de engano, e aí eu decidi ir pro altar. Na época estava acontecendo uma fogueira santa, né, e o pastor bateu muito sobre o enganador. E eu era essa pessoa dentro da igreja, porque eu frequentava a igreja, eu conhecia a palavra, eu sabia do poder de Deus, mas eu não tinha aquilo na minha vida. Então, assim, essa fogueira santa, eu falei, não, chega, eu não posso mais viver desse jeito, enganando a si mesmo. Então, assim, eu decidi nessa fogueira santa, eu estava planejando comprar um carro, eu estava com o valor de um carro que eu ia comprar. Eu cheguei a ver o carro, cheguei a fechar o negócio do carro. E aí, quando veio essa fogueira santa, eu decidi entregar. Não somente aquele valor, mas eu entreguei a minha vida também, eu me batizei novamente. E eu falei, não, agora chega, eu não quero mais. Eu cortei as minhas amizades, eu cortei as pessoas que me faziam mal. E foi difícil, porque eu gostava das pessoas. Porque eu sabia que eu tinha um objetivo e que se eu continuasse vivendo a mesma vida que eu estava vivendo, eu não ia conseguir alcançar. Porque eu já tinha tentado outras vezes e não tinha conseguido. Então, assim, eu fiz uma fogueira santa que eu sacrifiquei tudo. Não somente dinheiro, porque dinheiro é fácil você colocar lá. Você coloca um dinheiro um mês, no outro mês você tem um outro salário. Não, eu coloquei a minha vida. Então, assim, eu abri mão de tudo que eu gostava, de tudo que me fazia bem, que eu achava que me fazia bem, né? E eu decidi que eu não queria mais ser a mesma pessoa. Eu pedi uma mudança do meu interior. Eu não pedi especificamente só o Espírito Santo. Eu pedi para que Deus me mudasse totalmente, assim. Eu queria mudar os meus pensamentos, eu queria mudar o meu caráter, eu queria mudar o meu jeito. Então, assim, foi uma mudança total. Eu não pedi uma coisa, eu não queria só falar em língua, só falar para que eu tinha o Espírito Santo. Eu queria uma mudança mesmo. E aí foi isso. Ai, gente, desculpa. Perdão. Então, quando eu desci do altar, eu já desci diferente. Eu já não era mais a mesma, sabe? E ali eu saí transformada. Eu não tinha mais os mesmos desejos, eu não tinha mais as mesmas vontades. E foi isso. E um mês depois dessa campanha, eu recebi o Espírito Santo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque assim eu tive paz, eu não tinha paz. Então eu tive paz, eu tive vida de verdade. E foi quando eu comecei a ter contato com ela. A gente já se conhecia, a gente já tinha frequentado durante um tempo a mesma igreja, então eu já conhecia ela, mas eu nunca tinha tido contato com ela, né? A gente nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento. E aí eu comecei a fazer a terapia do amor aqui no Templo de Salomão. Eu frequentava todas as quintas-feiras, né, aqui no templo. Aí teve uma fogueira santa que foi do Poço, e aí eu fiz essa fogueira santa, né? Até no dia da entrega do voto, quando eu passei no altar, a música que tocou foi a música do Poço, porque eu escutei pela primeira vez. E quando eu me casei, eu entrei com essa música também. E aí eu fiz esse propósito justamente pela minha vida sentimental, e Deus me deu de presente o Renan. Dois anos e seis meses, praticamente, entre namoro e noivado, né? A gente namorou, a gente noivou, a gente casou na igreja, a gente casou no altar de Deus. E foi uma realização. Poder voltar aqui no Templo de Salomão, para mim é um motivo de muita alegria, sabendo que um dia eu estive em um pedido dela aqui no Templo de Salomão e hoje isso se tornou realidade. E ter o Espírito Santo na nossa vida foi fundamental para que a gente conseguisse construir a felicidade na nossa vida sentimental. Então hoje nós conquistamos nosso apartamento, nossos carros, temos uma vida confortável, mas o que eu considero mais importante, nós temos a presença de Deus no nosso casamento. Na nossa casa tem paz. Fogueira Santa para mim é a ferramenta que eu utilizo para ter conexão com Deus. Através da Fogueira Santa eu tenho comunhão com Ele. A gente não vai para o altar com expectativa de receber absolutamente nada. A nossa expectativa do altar é a nossa salvação.
Se a gente conseguir manter a nossa salvação, a gente sabe que o resto vai ser consequência. As demais coisas vão ser acrescentadas. Nós temos prazer em servir a Deus, em saber que através da nossa vida financeira, através daquilo que Deus tem nos dado, nós temos conseguido fazer com que essas bênçãos que nós alcançamos cheguem a outras pessoas também, através das igrejas que são abertas, através dos programas de televisão, através de todos os investimentos que a igreja faz com relação ao ganho de almas. O Renan colecionava frustrações, decepções, como você que está aí agora, nos assistindo com lágrimas nos olhos, com a sua garganta seca, com um choro preso, porque você diz, bispo, a minha vida, sabe, é de decepções. Eu sofri decepções na infância, na adolescência, na minha vida sentimental, na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida religiosa. Meu amigo, se você não for para o altar, que representa o próprio Deus, e se entregar, Deus não precisa de nada seu, de nada meu. Tudo o que Ele quer é a nossa entrega para que então Ele possa nos possuir por meio do seu Espírito e nos fazer felizes, como hoje é a Maria, a esposa do Renan. Hoje, um casal feliz, realizado, bem-sucedido, porque eles se encontraram no altar do Deus vivo. Domingo agora será um domingo muito especial, porque na oportunidade estaremos participando da Santa Ceia. Prepare-se para comer do pão que representa o corpo de Cristo e beber do suco de uva, que representa o sangue, pois Jesus afirmou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando participamos da Santa Ceia, nós recebemos vida no nosso ser. Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes, pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, algo novo e catastrófico acontece. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos. Se você está distante de Deus, volte. Esse é o momento. Mas enquanto ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por ele, e correu, e abraçou-o e o beijou. Domingo, ao pôr do sol, a continuação do estudo do Apocalipse. Às 18 horas, Deus apagará o seu passado e você começará uma nova vida a partir deste domingo. Chegue cedo. Você não poderá dizer, eu não sabia o que fazer, aonde ir, com quem contar. Deus tem provado a todos nós que sim, Ele está vivo e quer morar em você, para através de você, então ser glorificado neste mundo que tem clamado por sinais. E os sinais estão aí, de que Jesus está voltando e que Ele quer salvar aqueles que realmente querem ser filhos de Deus. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul.
dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração passe pra mais como pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz